Então, pessoal, boa tarde. Como a professora tem falado comigo, a professora Yusuf, ela me propôs a trazer essa ideia de apresentar um pouquinho sobre usabilidade, sobre o X, sobre o produto, o que é um design foco centrado no usuário e como é que a gente organiza esse processo dentro da empresa ou dentro de um projeto de pesquisa, dentro de qualquer lugar que você vai trabalhar com design, você está tentando resolver um problema. Então, o intuito aqui para começar é justamente que seja um bate-papo. Eu vou apresentar algumas telas a vocês. E, em qualquer momento, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem parar, podem perguntar. Esse é o intuito, né? Tirar a dúvida de vocês. Caso eu não saiba tirar a dúvida de vocês no momento, eu vou tirar depois, vou procurar e vou ver. Vou mostrar alguns dos processos de como eu trato no dia a dia, como a gente trata no dia a dia de produtos, o impacto que isso tem dentro da equipe. Mesmo que você não queira ser um designer ou não pense, a gente acaba trabalhando em conjunto. Isso faz com que, de qualquer forma, se sendo desenvolvedor, se sendo design, é interessante você entender um pouquinho sobre as áreas correlacionadas. Porque vocês se sentem um pouco perdidos no meio de uma reunião, se você tiver que defender alguma parte do desenvolvimento, alguma parte do design, que você não vai participar. Então você se sente um pouco desalocado dentro de uma equipe. Você não consegue argumentar bem. Então, eu vou começar a apresentar a tela para vocês. Caso... Tudo aí? Deu certo? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Né? Eu sou de licenciatura em Ciência da Computação, sou pesquisador X agora no Autônomos, estou como gerente de design de produto pelo Avile e design pela Sob Tecnologia, aqui em João Pessoa. Todos os projetos que eu estou de cunho empresarial acaba sendo o próprio portal de governo, tanto da Paraíba quanto de prefeituras. Então, diretamente eu trabalho muito com acessibilidade, então qualquer questão pertinente de acessibilidade dentro de projetos ou que vocês já sofreram, a gente tem que discutir também, que é uma parte bem interessante dentro do processo de UX. Então, o que é design centrado em si no usuário? Não sei se vocês já se perguntaram alguma vez ou se vocês trabalham ou têm interesse de trabalhar com design para ter esse consentimento dentro da empresa. Design centrado no usuário é um processo de design que envolve foco nas necessidades, dores e desafios dos usuários. Então, basicamente, é você entender o que o seu usuário precisa e as necessidades, não só a necessidade do negócio que você deve atingir, para realmente ter essa lucratividade e voltar para a empresa, mas também descobrir com o processo de pesquisa até que ponto a gente consegue realmente sanar uma dor que o usuário tem dentro do software, dentro do serviço, ou dentro de um produto físico que a gente esteja projetando. Então, essa visão, se você não tiver essa visão de importância do design, você acaba perdendo tempo, acaba perdendo dinheiro, e, consequentemente, o produto não consegue atingir o objetivo geral dele. A questão de tempo e dinheiro é realmente com você refazer uma coisa que você já podia ter feito, já podia ter pensado desde o começo do projeto, e você não pensou, e no final das contas, ou porque um stakeholder não levou em consideração a pesquisa, ou por realmente uma questão de ego, ele não levou à frente e acaba que você vai ter que refatorar depois, quando você realmente faz a pesquisa, constata e o objetivo que você desenvolveu não é o objetivo que você deveria alcançar, ou ao menos que os usuários precisavam para aquela solução. O impacto, essa pesquisa aqui foi feita pela Envision, que é uma empresa de design e prototipação, que ela mediu com empresas de nível de 1 a 5, pelo tamanho da empresa, qual o impacto do design, qual as áreas do design, as áreas dentro da empresa, o design poderia impactar e como foi esse feedback depois de um ano de produção com a equipe de design. Então, vai desde uma equipe de nível 1, que seria com 15 designers, a uma equipe de nível 5, que seria com 54 designers essa pesquisa. Então, eles obtiveram algumas métricas, né, de satisfação do produto, 71%, usabilidade do produto, 81%, em todas essas áreas, qualidade do produto, eficiência operacional, de rentabilidade e de posição de mercado. Mas será mesmo que funciona? Como eu falei,
A empresa de nível 5 ela tinha uns 15 designers, e a empresa de nível 1 tinha 30 designers. Então, eles mediram esse quantitativo, dependendo da quantidade de designers que está trabalhando na empresa e da maturidade em si da empresa, quanto a gente conseguiria, com a equipe de design trabalhando desde o início do projeto, reverter realmente de uma forma rentável para o negócio. Então, para o rendimento, para uma empresa grande, de grande escala, com muita escala, que atinge muita gente, 22% de rendimento, de economia 16%, de tempo de colocação do mercado 14%, e o valor 2%. Já uma empresa que está começando, que está nesse desenvolvimento, por exemplo, uma startup, quando ela começa pensando realmente focando no usuário e com uma equipe de design mais estruturada, acaba que ela tem crescimento exponencial, justamente em valor, em rendimento, em economia, bem mais alto do que os custos de uma empresa mais tradicional, no caso, porque ela já está há muito tempo no mercado, então picos muito altos em empresas maiores é bem mais difícil do que em startup que está começando agora, para você ter ganhos expressivos. O bom disso tudo é o crescimento justamente na área de UX, de mercado. A própria NNG, que é uma das fontes mais conceituais realmente de UX no mundo inteiro, ela vem monitorando essa estatisticamente, né, ao passar do tempo, ao crescimento dos profissionais e dessa demanda de profissionais. Então, eles estimam que em 2050 a gente tenha mais de 100 milhões de profissionais de UX realmente trabalhando com usabilidade, trabalhando em produtos pelo mundo todo, né? Então, para falar de UX, de User Experience, a gente tem que entender um pouquinho que não é só uma área, não é só uma pessoa que faz tudo isso dentro do projeto. Em si, várias áreas correlacionadas, também pessoas de desenvolvimento, os stakeholders também faz parte disso, de todo o processo dentro do produto. O X em si, ele se divide nessas áreas que é bem conhecido como guarda-chuva do UX: arquitetura da informação, usabilidade, design visual, análise de dados, design de interação e pesquisa com o usuário. Então, existem profissionais que só fazem pesquisas com usuários, existem outros que só fazem a parte visual, e existem uns também que conseguem fazer as duas partes, que é no meu caso, que é a questão do product design. Um que só trabalha com pesquisa, ele é mais research, e um que só trabalha com visual acaba sendo o e-design. E existem outras áreas também de estratégia, que tem o X-Strategy, que trabalha só com a parte de negócio, realmente de pesquisa para o negócio, que é que vai influenciar. Porque é muito difícil a gente no dia a dia conseguir fazer tudo que esse guarda-chuva abarca. Acaba que a gente não tem tempo. Por isso que a equipe acaba sendo mais de especialistas, quando você tem uma empresa maior, e quando você tem uma empresa menor, a empresa é composta mais por generalistas, que são pessoas que fazem as duas coisas. Então, a partir do momento que a maturidade da empresa vai crescendo, também vai crescendo a maturidade dos profissionais, de senioridade e de especialidade também. Essa definição de norma, que é um dos papas do X no mundo, ele diz que a experiência do usuário engloba todos os aspectos da interação. O requisito básico para oferecer uma experiência exemplar é atender às necessidades das pessoas. Então, ele defende que a experiência do usuário é desde o momento que tipo, você acorda, que você coloca a pasta de dente ali na escova, que você vai escovar os dentes. Então, é toda a experiência de tudo que você faz durante o dia e o modo como você faz. Então, é um pouco do que a gente faz todo dia, é exercitar um pouco dessa empatia e entender. Porque, por exemplo, quando a gente tem um projeto do governo, a gente tem um espectro muito grande para atender. Então, a gente tem que atender pessoas desde 17 a 60 anos. E se colocar no lugar dessas pessoas, não tendo essa idade ou tendo passado, não é uma coisa tão fácil, porque a gente não vive mais nem no mesmo contexto e nem na mesma época de conhecimento ou de informação que era antes. Então, a gente tem que perguntar, tem que fazer essa análise de pesquisa, tem que entender quais os passos, as necessidades de cada uma dessas pessoas. Então, quando você tem um espectro muito grande, acaba que você tem que fazer mais pesquisa para entender realmente a necessidade daquela pessoa que você está projetando. Então, a pirâmide de UX é basicamente como a gente divide algumas coisas para a gente ter o sucesso de. É igual a pirâmide de Maslow, só que eles se transformaram nessa pirâmide de UX para a gente entender um pouco o que a gente tem que oferecer dentro desse processo de desenvolvimento de software. Então, a base seria a acessibilidade. Por que a base seria a acessibilidade? Porque a acessibilidade ela faz funcionar. E foi uma das coisas que eu não tinha perguntado no começo, se você já tinha pensado, de, por exemplo,
se tivesse alguém aqui que fosse cego, como eu deveria me apresentar? Então, mais ou menos, eu sou um rapaz branco, com a barba grande, estou de óculos, estou com fone de ouvido na cabeça, meu cabelo é curto, atrás de mim tem uma parede branca e um pedacinho da porta. De como a gente se descreve para outras pessoas em todos os contextos que um software abarca ou que a gente está projetando para elas. Cerca de 1% só da web, ela tem esse cunho de base de ser acessível. Então, um assunto que está em ascensão justamente para pesquisas, seja para qualquer tipo de acessibilidade, desde deficiências motoras, deficiências visuais, deficiências psicológicas ou cognitivas, no caso, está em ascensão e, pelo menos no Brasil, a gente procura muito a buscar essas soluções. A gente tem a lei de acesso à informação, a LAI, que diz que todo software ou todo produto necessariamente tem que ter esses meios acessíveis para pessoas com deficiências conseguirem acessar, por lei. Só que nem todo mundo atende a essa questão. A utilidade é a utilidade em si do software para ele existir e para ele se manter. A usabilidade é como está disposto em tela, de toda a funcionalidade por trás, de todo para você conseguir atingir o objetivo. E as duas partes de cima é o que a gente gera depois desse usuário estar dentro da nossa base, que seria a emoção e a persuasão, para manter ele efetivo dentro da nossa base de conhecimento e manter essa rotatividade dentro do produto. Então, eu também detalhei um pouco sobre as metodologias e vim direto para o Figma, para vocês entenderem um pouco como é esse processo de design como um todo. Porque falando, a gente às vezes não tem essa mensuração de como é o tamanho do processo que a gente passa no dia a dia para atingir o objetivo de teste, de prototipação, e até para a gente chegar na prototipação é um caminho longo de pesquisa e de aprovação com todas as partes envolvidas dentro da empresa, para chegar no resultado, para chegar para o desenvolvedor fazer, ó, isso aqui que a gente tem que projetar para entender esse meio termo. E provavelmente, desde o começo do projeto, também vai ter desenvolvedores dentro da equipe de design de produto para entender e para mensurar a dificuldade que é aquilo que a gente está projetando. Ou se você já está no projeto e ele está no meio, a equipe de design ela tem que entender as dependências para esse desenvolvimento, para não fazer uma coisa que é de outro mundo e realmente a gente não conseguir entregar no tempo previsto. Então, no começo do processo de descobrimento, a gente começa fazendo essa análise de negócio, o benchmark, e ver essas métricas, que seria analisar os concorrentes, ver essas funcionalidades do concorrente, ver o que está faltando dentro da gente, trazer tudo que tem lá fora e trazer para dentro do produto da gente de uma forma que a gente aprenda realmente com o erro dos outros, para a gente não errar dentro da plataforma da gente. Entrevista com os stakeholders, com essas partes envolvidas, seja o gerente de produto, seja o head de design, seja o head de desenvolvimento, o tech leader, para a gente entender realmente essas dependências, o que falta no produto, seja o pessoal de CS, que entende lá na ponta qual é as necessidades do usuário e dá esse suporte para o usuário. Então a gente vai lá, recolhe essas necessidades com eles e tenta transformar isso realmente em um plano para a gente conseguir desenvolver e realmente barganhar com os stakeholders essa solução que a gente está desenvolvendo. Depois disso, a gente já vai realmente para os métodos de estratégia, que é pegar todo o projeto, tudo que a gente tem que desenvolver, ver a necessidade de traçar workshops para entender como é esse perfil do usuário. Logo após isso, vem a Expert Review. E se você está trabalhando em um projeto que ele já está em consolidação, já está andando, essa parte é realmente obrigatória, porque a gente tem que olhar para o que a gente tem. A gente tem um guideline que a gente sempre segue, das 10 heurísticas de Nielsen. Dependendo do projeto, tem outras heurísticas que a gente também segue, que é justamente se ele é de fácil uso, se ele tem a busca, se ele tem o botão de voltar, se ele tem tudo que é necessário para o usuário. A gente faz esse checklist, dependendo. Em literatura, tem falando que precisa de mais ou menos 5 especialistas para fazer esse checklist, ver quais são os erros dentro da interface e realmente ponderar para a gente conseguir melhorar e fazer a primeira interação já de correção, que seria esses estudos quantitativos e qualitativos. Então, basicamente, eu não sei bem qual período vocês estão
quando a gente paga a metodologia científica, a gente traz muita coisa de lá para cá, em si. De saber o que é um método qualitativo, o que é um método quantitativo. Então, por exemplo, hoje, dentro da Sogo, por mês, a gente atinge 6 milhões de pessoas. Então, qualquer mudança dentro do que a gente oferece, dentro do produto, dentro do trâmite de documentação, isso impacta diretamente 6 milhões de pessoas. Então, não é uma coisa tão fácil da gente chegar lá e mudar a interface como um todo, tendo visto que os usuários já estão acostumados, que a dona Maria, que está em casa, ela já sabe qual é o lugar que ela tem que tirar o IPTU dela, e se a gente mudar, provavelmente existe uma grande probabilidade dela não encontrar mais, existe essa possibilidade se a gente testa. Então a gente tem que ir incrementando devagar e ao longo do tempo e testando se realmente aquela solução, fazendo teste ABO. Será que funciona? Vamos lançar só para uma prefeitura essa funcionalidade? Não vamos lançar para outra prefeitura? No portal da secretaria, vamos lançar essa funcionalidade, vamos ver se funciona. Vamos ver se o pessoal está vendo esse botão, para não mudar tudo de uma vez e realmente causar esse estranhamento das pessoas. A personas e cenários é justamente a parte onde a gente identifica. Depois desses dados qualitativos, a gente passa, por exemplo, uma pesquisa para entender qual a idade dentro das pessoas, dentro da captação do site da prefeitura. Então, as pessoas vão, preenchem, igual aquelas avaliação no final, por exemplo, do iFood, que ele coloca uma estrelinha. Aquilo ali também é uma medida para ele de NPS, de Net Promoter Score, para ele tentar entender qual a sua satisfação e qual o seu nível de promotor ou detrator de usuário. Se você vai recomendar a plataforma ou se você não vai recomendar a plataforma. Então a gente tenta coletar esses touch points para a gente realmente tomar uma decisão positiva do negócio para conseguir ter mais clientes e entender também se o que a gente projetou está certo ou errado. Quando a gente projeta, pega a idade, pega o comportamento, faz um teste de usabilidade com a pessoa, a gente cria uma persona que seria uma ideação da, da personalidade mesmo da pessoa, com idade, com o que ela faz, o que ela gosta de fazer, qual o hobby que ela tem. Constrói tudo isso e deixa fincado em um lugar onde toda a equipe consiga ver todos os dias para quem é que a gente está projetando e qual o espectro que a gente está projetando. E cria essa jornada, por exemplo, de pegar a Dona Maria que está lá no site, ela entra na página home até ela conseguir tirar o IPTU da casa, se esse for o objetivo da gente de construção. Então, para cada feature que a gente implementa, a gente faz esse teste, faz toda a navegação, tenta identificar qual o sentimento ela está tendo, o que é que a gente pode melhorar, e também testes dentro da própria empresa, a gente leva a pessoa para lá, leva a cidadã para lá para tentar testar e ver no que a gente está errando, porque não é um processo certeiro. A gente testa para ver realmente se funciona e para não impactar negativamente as pessoas. Então a gente volta para essa ideação de workshop cocriação, na parte de definição, para tentar validar tudo que a gente pegou na parte de pesquisa, todas as necessidades, entender o que está faltando dentro do produto, a gente consolida tudo isso dentro de um workshop com as partes envolvidas novamente, com esses stakeholders aqui de cima, para tentar realmente financiar o projeto, conseguir esse budget para a gente trabalhar e realmente conseguir essas novas funcionalidades. Faz novamente toda a estratégia de storyboard, que é contar uma historinha realmente de todo o processo, do que vai acontecer nessas novas funcionalidades, e a gente parte para a estratégia de conteúdo. A estratégia de conteúdo a gente já trabalha com a equipe de marketing para tentar entender qual é essa necessidade, como é que o marketing vai trabalhar. Então, a todo momento a gente está trabalhando de forma colaborativa com todas as partes da empresa, seja o CEO da empresa, seja o gerente, seja o stakeholder, para tentar realmente entender qual é a necessidade tanto do negócio e do usuário. Porque o negócio não consegue se manter se ele também não for lucrativo. Quando a gente parte para a estratégia de conteúdo, a gente tem esse guia da marca, a gente tem um tom de voz para saber se ele vai ser um produto mais sério, se vai ser um produto mais divertido. Quando a gente define esse tom, a gente começa a fazer a hierarquia da informação, que é justamente organizar a estrutura da página, entender o que é um H1, o que é um H2, e como a gente estrutura todo o layout da página antes mesmo de começar a fazer os protótipos, seja ele de baixo ou de alto. Então, daí, depois da arquitetura, a gente vai para o protótipo. Desenha todo o protótipo em tela, de baixa, e passa para o e-design, que é uma pessoa responsável só pelo visual. Então, ele vai fazer todo o visual dessa
dessa nova aplicação, baseado nos componentes que a gente já foi estudado, que já foi definido, que já foi aprovado pelos gerentes e pelos stakeholders, para realmente ir para a produção. Fez o design visual e o guia de estilo, a gente volta de novo com o pesquisador e vê se está tudo certo que eles fizeram, faz novo expert review, analisando os mesmos dos 10 critérios lá em cima, vê se tá tudo ok, se é de fácil navegação, se está intuitivo, se a gente está usando o padrão de design que já é usado no mundo todo, pegar esses padrões e ver se realmente está tudo validado. Depois a gente faz o teste de usabilidade, onde a gente vai para buscar cidadão, a gente realmente tem a base, contata eles, dá um prêmio para cada teste, corre todo o teste, vê se aquela funcionalidade dentro de um espectro controlado, por exemplo, de 5 a 10 pessoas, e vê se essa curva satura. Depois de 5 testes, essa curva já começa a saturar, os mesmos erros começam a aparecer, a gente já entende onde a gente está errando, e a gente começa a dar esse suporte no teste, que é pegar essas implementações que a gente pegou no teste, coletou com uma pessoa real, testou com ela, a gente já faz essas correções, os desenvolvedores já aplicam, e a gente volta para a parte de QA e de métricas, que é justamente ver com um espectro maior se aquilo que a gente fez realmente está viável e se bate com os mesmos dados do teste de usabilidade que a gente fez, que a gente tinha feito antes. Então, basicamente, é essa a estratégia que a gente usa, que é uma das estratégias que a gente pode usar para realmente consolidar todo esse processo de entrega de um produto. E ainda tem a parte de desenvolvimento, que é quando o desenvolvedor ele vai projetar, a gente ainda fica nessa consonância. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Nessa parte de QA, viriam os testes AB, isso. A gente faz o teste AB justamente nessa parte de QA, só que a gente implementa a primeira vez, nessa parte do teste, a gente implementa o que a gente pensou. Só que como a gente coleta no teste de usabilidades alguns dados, por exemplo, se existe uma dualidade entre informações, então a gente vê se realmente aquela ponderação é uma ponderação justa e a gente parte realmente com o teste AB, que seria testar duas interfaces ao mesmo tempo. E, por exemplo, quando o que acontece muito aqui no Brasil é o próprio Instagram, como exemplo. Eles lançam uma funcionalidade para uma pessoa e para outra pessoa não, com o celular sim e com o celular não, só para entender se essa funcionalidade vai estar ok ou não. Por exemplo, o Rios, ele foi lançado primeiro no Brasil do que no mundo todo antes, como um teste AB. Então, a mesma coisa que a gente faz lá dentro. A gente muda o botão, muda o lugar para fazer uma faturação de nota e ver se está funcionando em um lugar. A gente consegue melhorar aquele percentual de cliques. E se melhorar, a gente consegue replicar para todas as prefeituras, para não replicar para todo mundo de uma vez. E se der ruim, para não dar ruim para todo mundo de uma vez. Para a gente entender também quais são esses atos do consumidor. Nessas métricas também, a gente tem mapa de calor para tentar entender quanto tempo ele está percorrendo dentro do site, qual lugar ele mais percorre. Então, são muitas técnicas que acabam de método que a gente usa dentro de todo o processo. Aqui é só um panorama geral para vocês entenderem mais ou menos como é esse processo de entendimento, de concepção e de desenvolvimento de design. Uma das coisas também que eu estava para falar é justamente como vocês conseguem aplicar tudo isso sem estar dentro de uma empresa e aplicar isso dentro da própria faculdade. Em tese, os projetos da gente não tem muito design de experiência, que foi aí onde eu encontrei mais ou menos essa lacuna para conseguir trabalhar. Existe interface, existe projeto de pesquisa que precisa realmente de alguém para desenvolver essas interfaces. Então, vocês conseguem seguir essas métricas e de uma forma bem mais livre do que se vocês estivessem dentro de uma empresa. Porque o que acontece dentro de uma empresa, no mundo real em si, vocês não vão conseguir, basicamente, seguir todos os processos sempre. Porque a gente tem a deadline, a gente sabe que, por exemplo, talvez uma pesquisa de análise de negócio ela dure 2 semanas. Se o gerente chega para você falando, não vai dar 2 semanas, não, vai ter que ser em uma. Então, dentro da universidade, vocês vão conseguir construir esse portfólio de uma forma bem mais apurada, com mais tempo e no tempo de vocês. Então, é só vocês procurarem algum projeto de pesquisa e realmente propor ao professor de uma forma que seja bom para vocês dois, para vocês, para o projeto, conseguir dar continuidade e conseguir melhorar a experiência dentro do próprio produto. Uma coisa que eu queria mostrar a vocês, como dica, foi um dos processos que eu tinha passado para a Bemol,
que era o processo de análise de cartão de crédito, que eles queriam implementar igual aos cartões de crédito tipo Netshoes, Netshoes americanos, todos eles têm uma seção lá em cima e dentro do site deles não tem. A Bemol é meio desconhecida para a gente aqui, mas é uma grande varejista do Norte. Ela domina o mercado do Norte. Então, eles me deram 3 dias só, que é mais ou menos como é o processo de seleção da gente para tentar uma vaga. Eles me deram 3 dias e aí eu tenho que tentar identificar a melhor metodologia para atacar o problema dentro do prazo que eles estão me dando. Mais ou menos como funciona realmente os testes da gente, que é bem diferente dos testes de desenvolvimento. Talvez tenha o mesmo prazo, mas é bem diferente. Né? Então, partindo do pressuposto que eles queriam desenvolver dessa problemática, eu comecei a analisar os concorrentes e expliquei, ó, o intuito principal dessa pesquisa do mercado é entender e identificar os padrões, dessa forma, podendo ser adotada a construção da manutenção da página em questão, tomando como base concorrentes diretos e indiretos. Concorrentes diretos seria aqueles concorrentes varejistas, de, por exemplo, que vendem eletrodomésticos. E os indiretos seria, por exemplo, a Netshoes, que vende sapato e materiais esportivos. Eles não são concorrentes diretos, mas eles estão no mesmo setor, né, de e-commerce. Com foco na versão mobile e web dos mesmos. Diante a postura adotada, tomei como base qualquer outro e-commerce brasileiro que seja possível emitir cartão. E aos concorrentes indiretos, bancos, fintechs, ou qualquer outro tipo de negócio que o produto emite cartão de crédito. Então, daí eu fui pesquisar uma base sólida, para eu ter a minha pesquisa de uma forma concreta, realmente, para começar a ver o que é que eu poderia desenvolver como solução lá na frente. Então, eu procurei uma base da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, que ele dava o ranking desses maiores e-commerce. E daí eu comecei a tratar e comecei também a entender um pouco mais sobre e-commerce, que é uma das coisas que de qualquer forma você vai ter que começar a entender. Eu não entendi quase nada de política, comecei a trabalhar em empresa de política, hoje eu entendo todos os termos que estão lá dentro da política, o que é desde o começo de uma lei até o final de uma lei, de uma emissão de IPTU, porque a gente tem que entrar realmente dentro desse conceito, tem que ir para a rua, fazer um teste etnográfico. Tudo que a gente aprende lá em metodologia de pesquisa, a gente acaba trazendo para a profissão do X como base realmente para a gente ter insumo de coleta, de passar um dia na rua com um cidadão mexendo no celular na luz do sol, que atrapalha muito nessa questão dos testes, a luz do sol, entender a cor, entender qual a dificuldade dele, passar um dia dentro da prefeitura, com o pessoal dentro da prefeitura, ver essa necessidade deles, se está faltando alguma coisa. Então, esse é todo o processo de pesquisa que a gente faz dentro de um software, tipo, você tem que ir para a rua, você tem que entender realmente qual é a necessidade. Não, não afetou tanto a pesquisa de campo, dependendo do software em si, a gente tinha que ir para campo e entender um pouquinho qual seria pelo menos para a gente não afetou tanto. Mas, por exemplo, se você tem um produto e necessariamente você precisava testar em campo, precisava ir para campo, você estava nesse processo de desenvolvimento, sim. Desde o começo da pandemia, acabou que a gente estava fazendo, por exemplo, eu tive a oportunidade de lá em Portugal trabalhar com um media center, um projetorzinho de TV. E a gente precisava que as pessoas tivessem com o controle na mão para ver a ergonomia do controle, para entender o que é que ela estava fazendo, pegar a expressão facial, se ela estava entendendo ou não. Então aí foi bem complicado. Só que aí a gente tentou simular realmente o controle pela navegação, mandar, teve que fazer o protótipo 3D para enviar para as pessoas na casa. Então elas usavam o controle, falava as opções, falavam os números. Então foi bem complicado porque era um produto físico e a gente precisava testar. Então com a pandemia realmente a gente teve que inovar em algumas fontes de, de conhecimento que a gente não tinha testado ainda dentro da própria empresa, dentro da própria universidade, que não tinha sido testado. Então, se você tinha que fazer a pesquisa de campo obrigatoriamente, com um espectro muito grande, sim. Provavelmente a sua pesquisa teve algum impacto se você não conseguisse se adaptar de alguma forma, ou se era um produto muito específico, físico, provavelmente o pessoal teve que se adaptar ou mandar para casa, pedir review, provavelmente atrasou muito o processo de research dessas empresas. Então, dentro do processo de research aqui da Bemol, eu acabei descobrindo que, na maioria das vezes, quando a gente compra em uma empresa de e-commerce, a gente compra na mesma empresa, porque elas são um conglomerado de empresas. Então, eu reuni os conglomerados e descobri que, por exemplo,
Se você entrar no site da Americanas hoje, da Submarine, da Shoptime, eles são o mesmo site. Porque eles são da mesma empresa, então eles usam o mesmo design system, os mesmos componentes dentro do site, né? Desse conglomerado. Bem como a Via Varejo, o Grupo Netshoes, é o mesmo site, com a mesma carcaça, porque eles já sabem que isso é validado. Eles têm um fluxo de gente muito grande ali dentro, então, tipo, não é tão viável eu fazer uma plataforma nova sabendo que o modelo de negócio, o modelo de estruturação que eu tenho já funciona. Então, se vocês forem olhar, realmente é tudo bem igual, é tudo bem parecido, porque eles seguem o mesmo design system. E tentei mapeado, durante a base que eu tinha, algumas empresas que estavam solo, né? Que não tinham design system, tem um design system, mas não era um conjunto de empresas. Então, baseado no próprio e-commerce da Bemol, eu fiz essa análise heurística, aquela análise expert review, dentro das heurísticas de Nielsen, e comecei a procurar alguns fatores que não estavam com experiência tão boa. Não se percebe ao clicar no canto direito que existe um botão que tem como necessidade clique aqui. Deixa eu só aumentar aqui, para vocês verem. Aqui no canto tem um link button, que não tem o comportamento de botão, que não tem a descrição como o link sublinhado. Então, provavelmente, isso passa despercebido pelas pessoas, que é uma das soluções também. E alguns testes, eles pedem para você fazer essa análise heurística e entender quais as necessidades e o que, é que eles estão fazendo de errado ali dentro. Então, e linkei a ele a heurística 1, visibilidade e status do sistema, porque eu não sei onde eu estou, e isso aqui em cima é um botão de forma alguma. Aí tem outras heurísticas, né? Quando eu vou cadastrar e solicitar o cartão, o botão voltar não me informa a quantidade de passos que eu irei ter como executar para terminar o cadastro. Então, o voltar, em momento nenhum, ele me informa quantos passos eu vou ter para terminar esse cadastro. Aí já linka na heurística, visibilidade e status do sistema, para a quantidade de passos que não é informada. Então, eu nunca vou saber qual a quantidade de passos. Se tiver 10 passos, nunca vou saber essa informação, que é justamente mostrar ao usuário quantos passos ele vai ter para terminar essa tarefa. Heurística 2 é heurística de reconhecimento em vez de memorização, para iconografia usada no botão voltar. Porque dentro do botão voltar a gente sempre usa a seta. A gente não usa a chave, né? Aqui do lado. Esse parênteses, esqueci o nome dela. A gente não usa. Então não tem a mesma hierarquia visual do que a gente usa no cotidiano. Acho que aqui já foi teste mobile, então linkei todas as heurísticas e comecei a testar as soluções que eles mesmos tinham feito dentro da plataforma e não estava funcionando. Então, já foi o protótipo. Vamos situar. Passo 4, isso de cadastro, ele manda colocar a senha e tal, manda validar com o seu rosto. Então daí eu fui linkando todas as heurísticas e daí passei realmente para o processo de construção de uma nova interface para o cadastro que eles estavam propondo do cartão de crédito. Aí então aqui tem os passos da interface como sugestão, baseado nas heurísticas que eu já tinha identificado. E lá em cima tinha, não possui o cartão, que era só o link. Então daí eu já criei a estética de cartão, como botão secundário, não como botão primário, porque ele já tinha aqui embaixo o botão primário. O hover, como iria ficar o botão, bem mais visível do que a forma daqui de cima, que já possui um cartão, clica aqui. De toda a estruturação, e aí você vai trabalhando justamente com todas as fases do projeto, tudo que você errou, então você traz como melhoria de implementação e tenta fazer realmente todas essas soluções para tentar mostrar o que foi que você captou de pesquisa e como solução. E a próxima etapa realmente seria como conclusão, aí teve toda a conclusão do projeto, toda a questão do design system e os passos futuros, né, que você tem que oferecer. Então, basicamente, esse é um desafio de UX que a gente tem que fazer quando ele manda para a gente. Foi bem parecido para entrar na SOG também, só que foi dentro do escopo de política. E não era o mesmo escopo aqui do e-commerce. Então, dependendo do escopo, dependendo da empresa, você realmente tem que entender qual é a necessidade daquele usuário, você tem que fazer pesquisa, é um processo extremamente exaustivo, às vezes, porque você acaba tendo que fazer 2, 3, 4 vezes, só que é justamente pela funcionalidade e pelo desenvolvimento do produto, né, que você está fazendo aquilo. E acaba que sendo bem construtivo na parte realmente de teste. Você constrói todo o produto, tenta entender, você tem toda a solução, e quando você faz o teste,
e você vê que aquela sua solução ela realmente foi aprovada, que o usuário realmente conseguiu fazer aquela funcionalidade, e você não precisa talvez fazer um teste A/B, e já pode ir para a produção, é um sentimento extremamente gratificante ao ver justamente que você trabalha com o público, né? Que é tão difícil essa, essa questão de tipo, você conseguir abarcar um deficiente visual, conseguir fazer com que ele tenha a audiodescrição dentro do software. Então, é bem emocionante em si você fazer um teste e conseguir ver que da forma que ele fala. Nos primeiros testes, por exemplo, tinha gente que deficiente visual que não conseguia se inscrever no Enem, por exemplo, porque não existia o Tab como função dentro da própria plataforma do Gov. Hoje em dia já melhorou. Então, existe essa lacuna que a gente ainda tenta preencher com alguns guidelines, que eu também trouxe para mostrar para vocês, como exemplo, caso vocês queiram se aprofundar. O Marcelo Salles, ele tem um próprio guideline do guia da WCAG. A WCAG, ela é definida em três níveis, o A e o AA, por nível de importância. Então, em tese, e por lei também, pela lei, a gente deveria oferecer pelo menos o nível A, como acessibilidade. Então, esse guideline em si, ele não é para o design que está projetando. Esse guideline, ele vai para o desenvolvedor, só que acaba que a gente, como design, tem que fazer essa análise se realmente esse produto, como se fosse um QA mesmo, para tentar entender se esse produto está viável ou não para o usuário dentro de um teste, se ele está conseguindo ver, se ele está conseguindo ter essa percepção ou não dentro do produto. Então, ele separa em categorias, se eu não me engano, tem 86 critérios que você tem que saciar, mas o do nível A e o AA já seria uma coisa bem interessante para a gente ter e pensar realmente desde o começo do projeto, como boa prática, porque é uma boa prática de semântica de HTML, você estruturar com acessibilidade, ter descrição de imagem, ter descrição no botão, ter links visíveis, o leitor de tela conseguir pegar, então é uma experiência totalmente diferente e a gente é meio que obrigado realmente a propor isso dentro dos portais do governo, como lei para oferecer para o cidadão. Então, é uma experiência diferente de trabalhar em outro lugar do que você trabalhar com acessibilidade com pessoas que realmente está projetando para uma pessoa que não vê. E se colocar no lugar dessas pessoas, na maioria das vezes, é bem mais difícil do que projetar para elas. Entender qual é a necessidade dela sem você ter aquela necessidade. Então, por isso a gente precisa muito do feedback deles para conseguir fazer um produto consistente e entregar o que realmente funciona. Para conteúdo, a gente usa basicamente o Hemingway para pegar, para tentar entender realmente qual a verbosidade desse conteúdo que você está projetando. Ele coloca a grade de 6 após graduado. O que é que isso significa? Significa que as séries em si, de tipo primeiro ano, segundo ano, se o que você está escrevendo, ela é entendido ou não. Por exemplo, a gente teve um exemplo ontem, que a gente tinha uma tag com amostra presencial. Aqui, que a palavra da amostra presencial. Então a gente acabou vendo que as pessoas não estavam entendendo a string de amostra presencial justamente porque ela tem um nível de entendimento de uma pessoa que tem uma pós-graduação. Porque se você for entender o que é a palavra amostra é a parte de um conjunto que representa um todo, você pode tirar alguma meta-estatística. Então a gente trocou desse amostra presencial para simplesmente um em campo, oferecendo o mesmo contexto, que tem uma grade zero que qualquer pessoa poderia entender. Então, basicamente, não é só sobre você projetar a interface, não é só sobre você projetar o visual. Também é você entender se o conteúdo e o contexto que você está oferecendo para as pessoas ali dentro realmente é viável ou não. Porque, tipo, tinha uma palavra que estava quebrando todo o sistema, todo o fluxo de cadastro de uma pesquisa dentro de um dos produtos da gente, porque não tinha um fácil entendimento para as pessoas que estavam cadastrando, para o perfil de pessoa que estava cadastrando aquele produto. Então, a gente só consegue realmente conseguir esse resultado quando a gente realmente faz o teste, entende a necessidade, entende a profundidade da dor que o usuário está sentindo para realmente conseguir funcionar. E se esse botão fosse um botão de compra?
Então, provavelmente, o impacto seria muito maior do que o que a gente teve só com essa questão do campo e da label para conseguir identificar. Então, ele basicamente funciona melhor em inglês do que em português, mas ele tem uma boa aceitação sim em português, mas vale vocês testarem tanto no inglês e no português para ver realmente essa aceitação do Hammer dentro do escopo que vocês estão desenvolvendo. E realmente ver se o contexto está sendo igual à grade que ele está dando aqui, o que vocês estão oferecendo. Outro problema bem corriqueiro da gente é ter esse problema de acessibilidade voltado da cor e qual cor a gente coloca de frente, se o usuário está vendo ou não, o que a gente está projetando. Então, também tem outra ferramenta para isso, que seria para vocês testarem o que vocês estão fazendo, o usuário está conseguindo ver e para qual tipo de usuário em si vocês não estão conseguindo atender e qual tipo de deficiência que vocês não estão conseguindo realmente atender desses usuários. Vou só fazer aqui um teste no Figma de cor em si. Ah, eu vou pegar esse azul daqui, provavelmente vou jogar aqui no branco da forma que eu joguei aqui. Vou pegar o branco FF e vou tentar jogar esse azul. E uma das coisas que estava acontecendo, Estão me ouvindo? Por exemplo, teve uma das pessoas lá que Sim. trabalha com QA e tentou consultar a gente para ver, tá, eu preciso fazer um teste de cor. E necessariamente ele não era design, mas estava pensando em fazer um teste de cor para realmente ter um produto mais assertivo, saber se ele está funcionando. Então, a gente foi e sugeriu a ferramenta essa ferramenta para ele testar e ver se o contraste que ele está oferecendo estava sendo bom ou estava sendo ruim se as pessoas não estavam vendo. Por exemplo, de pegar esse azul e jogar ele em cima do branco, que era o teste que eu ia fazer. Então, quando a gente joga na ferramenta, o background seria o azul e eu iria pegar o branco para colocar em cima. Então, provavelmente, ele já oferece a você, o contraste que você está tendo, ele não vai passar, então as pessoas não vão ver o que você está projetando. Para esses graus aqui, se você tem uma visão regular, você vai ver dessa forma. Aí ele já começa a oferecer, para os outros tipos de problemas de visão, você vai ter todos os espectros. Se você for ver essa cor no sol, como é que essa cor no sol vai ficar? Aí ele mostra também como é que a cor no sol vai ficar quando o sol impacta diretamente na tela. Então, tem alguns passos, por exemplo, se a gente não se atenta, se a gente não projeta, acaba tendo aquela perda de dinheiro que eu falei lá no começo, porque tem que voltar para a gente tem que fazer essa análise de novo, entender qual lugar está dando errado, porque a gente tem essa lacuna muito pequena, a lacuna de uma pessoa entrar no seu site e sair é de menos de um segundo, se ela não gostar, a gente conseguir agradar e conseguir quantificar isso e mostrar para um gerente, mostrar para um PO como é que a gente vai fazer essa mudança, quanto vai impactar e quanto a gente projeta de retorno para o negócio. É isso. Alguma dúvida? Vamos lá para as dúvidas. Eu acho que seria interessante passar essa listagem dessas ferramentas, dessas dicas de ferramentas, sabia? Para essas ferramentas de agora, o que eu estou fazendo é tentando organizar, como eu estou no projeto autônomo agora com o professor Iusca, desenvolvendo meu TCC, eu vou criar um arcabouço e vou deixar ele disponível lá para todo mundo usar e entender um pouco também sobre essas ferramentas, deixar toda a explicação, além do próprio guia para crianças autistas que a gente está, para transtornos autistas que a gente está criando, que seria do pós-doutorado da professora Iusca, igual o Marcelo Salles criou para a própria acessibilidade, para o próprio Gadiane, e deixar disponível para vocês usarem, para vocês consultarem dentro dos projetos, porque é totalmente viável. Não necessariamente vocês precisam aprender sobre acessibilidade, vocês não precisam aprender sobre usabilidade em si, mas é uma coisa que vocês vão ter que encarar no dia a dia de vocês, querendo ou não, e provavelmente se não tiver pelo menos o conhecimento base dentro de uma reunião, vocês vão ficar perdidos ou não vão conseguir realmente argumentar ou defender um problema
de código mesmo em si. De dizer, ó, não dá para fazer isso porque o acoplamento é muito alto, não vai dar para fazer, não vai dar para projetar. Então isso vai passar batido, você vai ter todo o trabalho de fazer e lá na frente você vai dizer, ó, não dá para fazer. Então, é isso. É o que a gente está tentando projetar, é justamente deixar tudo isso colapsado, todas as ferramentas e outras ferramentas também, tudo junto, para esse conhecimento ficar difundido para todo mundo, né? Caso for testar cor, só entra na ferramenta, bota cor e fica tranquilo. Tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Parar.